Oração da Igreja Primitiva. Senhor meu Deus, graças te dou por teu Filho Jesus Cristo haver comprado a sua igreja com o preço do seu sangue. Como bem vaticinou o profeta João Batista, que Jesus Cristo seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, o qual, ao cumprir a obra determinada por ti, ó Pai, foi elevado ao céu, deixando anjos a confortar os seus discípulos. E como semente da grande obra redentora de Jesus, ficou a sua igreja, passando a ser difundida sobre a doutrina dos apóstolos. Uma igreja perseguida, porém forte e ligada em poder e milagres diretamente com seu fundador, Jesus, o qual elevou-se da terra, mas a sua ausência era apenas física, porque deixara em seu lugar o chamado Paráclito. Pois a manifestação constante do sobrenatural passou a ser a prova cabal da presença espiritual de Cristo entre os irmãos, como a garantir o que antes afirmara, de que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a sua igreja. Dando assim Jesus um caráter de imutabilidade, a promessa de passar até o céu e a terra, mas a sua palavra não haverá de passar. E assim, Deus Santo, não obstante estarmos atualmente em tempos de apostasia, não devemos perder de vista o fervor espiritual que caracterizava a igreja primitiva. E essa assertiva, Deus eterno, vale para todos os que quiserem viver piamente conforme os ensinamentos do nosso Mestre. Tendo cuidado para não nos distanciarmos de comungar nos mesmos princípios que conservaram em graça e santidade os irmãos primitivos da fé em Cristo. De modo que as aflições, as dores e as perseguições que afetaram tantos deles, a exemplo de Estevão, que tombou apedrejado e ainda rogou pelos seus carrascos, nos sirvam de estímulo para nos manter dispostos a sofrer o vitupério de Cristo, continuando uma linha temporal de sintonia, de fidelidade em espírito, para que, à semelhança dos pioneiros da igreja primitiva, também tenhamos, Senhor, a mesma força de não negar a fé em Ti, haja o que houver. Ora sim, ó Pai, por perceber hoje em dia muitos ditos cristãos, mas que não demonstram o espírito de renúncia sobre o qual Jesus falou. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois esse desprendimento era constatado na igreja dos apóstolos de Jesus, porque eles testemunharam as maravilhas que Jesus havia operado durante o seu ministério na terra.
bem como reconheciam o fiel cumprimento das Escrituras em sua obra redentora. E no Pentecoste, ao receberem poder do alto, ficaram aptos para difundir a palavra do Senhor, a fim de cumprir o que dantes Jesus lhes ordenara. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porém, como a pregação de se anunciar a então dita seita do Nazareno era um ato de subversão à ordem vigente na época, a tua igreja, ó Jesus, necessitou permanecer em contínua oração aos teus pés. A exemplo da vigília feita quando teu servo Pedro esteve preso por desobedecer a homens para poder te obedecer, ó Senhor. E ouvistes o clamor dos teus servos, Senhor, enviando o teu anjo para libertar Pedro da prisão. Daí, Senhor, se tornar imperativo o nosso retorno ao espírito de oração na mesma devoção de santidade e fervor da igreja primitiva. E esse retorno, ó Pai, passa por nos portarmos solidários em clamor por nossos irmãos que pelejam no bom combate da fé dos últimos dias. E assim vivamos em consonância fidedigna com os exemplos dos apóstolos, como Pedro e Paulo, de modo a não nos furtarmos de nos identificar com eles, vivendo nas mesmas preocupações e aflições que os teus servos passaram. Quando foram perseguidos pelo Império Romano por confessarem a fé no Nazareno, e em fuga se refugiavam em catacumbas, onde prestavam culto a ti, Senhor. E não foram poucos os que foram levados presos ao Coliseu para servirem de espetáculo, passando pelo vitupério de Cristo. Contudo, Senhor, tu os confortavas, lhes dando força ao passarem para a eternidade, na certeza de que estariam em tuas mãos, Senhor, ao entrarem em seu descanso. Assim, ó Deus, faze-nos capazes de também ter a resiliência de suportar as provações como aqueles primeiros cristãos demonstraram. E dá-nos a fé para que em teu nome possamos operar os milagres de cura que se viam na igreja primitiva pela imposição das mãos dos apóstolos. E a manifestação de poder, como na ressurreição de tua serva Dorcas, e na cura do coxo, quando Pedro disse que não tinha nem ouro nem prata, mas o que tinha lhe daria de graça, ou seja, a cura pelo poder de Cristo Jesus. Mas por que, Senhor, maravilhas que operaste como o translado de Filipe depois dele pregar para o etíope não sucede mais hoje em dia? Certamente é por causa da apostasia e da multiplicação da iniquidade nesses tempos escabrosos. Por isso, Senhor, nesses dias difíceis, confortai-nos com a aparição de anjos, como era frequente na igreja primitiva, para que sintamos uma sintonia no mesmo espírito comum entre os heróis da fé
e os cristãos da igreja dos últimos dias. E que eu possa sentir, meu Senhor, a tua visitação nessa sinergia espiritual. E sendo visitado pelo teu Espírito, ó Pai, poderei ter visões acerca de tua vontade sobre os meus passos a seguir em tua seara. Tal como teu servo Paulo, que teve de noite uma visão em que se apresentava um varão que lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Porque, Senhor, desejo levantar a minha voz como trombeta, anunciando ao povo a sua transgressão. Num tempo em que é preciso restaurar os valores da fé, a coragem da igreja primitiva, a qual, a custo de muita dor, difundiu a tua palavra. E carecemos, ó Deus, de nos aprofundar na graça sobrenatural de Cristo para beber na fonte perene do seu Espírito. A fim de que, ó Pai, possamos andar fortalecidos e capacitados com os dons emanados do Deus vivo. Como capacitarás as duas testemunhas que estão prestes a vir pregar em autoridade a tua mensagem durante a grande tribulação, de cujas bocas farás sair fogo contra os inimigos de Cristo. E é chegado o momento de nos prepararmos com azeite de reserva para acender as nossas candeias no mundo em trevas. Dai-nos então, ó Pai, do teu óleo santo da oliveira verdadeira. E me renova no Espírito, na mesma unção anteriormente revelada e dispensada aos cristãos pioneiros, para que possa chegar a ser um vencedor na ocasião da manifestação do Filho de Deus, ou vindo a despertar dos mortos junto com os santos remidos no dia do Senhor. Ó maravilhosa e excelsa graça, ó manancial de bênçãos advindas do trono do Altíssimo, ó maravilhoso Jesus Cristo, em cujo nome encaminho esta oração ao Deus Supremo. Amém.